Vamos ao nosso bate-papo. Bom dia, vereador, e seja bem-vindo ao RDTV. Bom dia, é um prazer estar aqui pela primeira vez, estreando no programa. Vereador, o senhor foi eleito com 2.796 votos, o que representou 0,91% dos votos válidos. É a sua primeira gestão como legislador. Quais são os principais projetos que o senhor deve hastear como bandeira? Durante a campanha, nós trabalhamos em 4 pilares. Eu sou da educação, né? Eu sou fruto da educação pública, pai e mãe relacionados à educação, e cresci nesse tema, né? Então, a principal bandeira vai ser, com certeza, e será, e já é, a questão da educação. Para além da educação, eu sou professor de educação física, então milito também na área do esporte, do lazer e, consequentemente, da saúde. Então, o esporte e o lazer vai estar entre a interface da educação e da saúde, esses 4 principais pilares, né? Lembrando que um dos pilares do lazer é a cultura também. Então a gente vai trabalhar com mais força nesses temas. O que falta ao Executivo para executar projetos ligados a essas áreas? Acho que falta uma equipe mais preparada. Acredito que a partir de agora, com a vinda da equipe do Gilberto para a educação, vai profissionalizar essa questão de gestão de projetos. A educação, com recursos garantidos no FNDE, com recursos garantidos pelo Fundeb, tem possibilidade de fazer muita coisa. Então, Cuiabá, como uma capital, precisa avançar na qualidade da educação. O senhor citou o secretário de Educação, o Gilberto Municipal de Educação, e a gente tem também o secretário municipal de Esportes, o Carlos Brito, que foi até uma surpresa para muitos quando foi anunciado esse nome ao cargo. Como o senhor avalia a gestão dele nesses primeiros meses? Eu não tenho condição de avaliá-lo, fiquei surpreso. O Carlos Brito disputou a eleição, e a gente percebeu durante a eleição que grande parte da sua fala e da sua crítica era com relação a Lúdio Cabral. Então, ficou um tanto quanto espantado com a presença dele na gestão Mauro Mendes. Mas, enfim, ele é gestor, ele tem uma vida pública, uma carreira longa, a gente espera que ele faça um bom trabalho. Não tem experiência na área de gestão, na área do esporte e do lazer, precisa ter uma equipe boa, né? A equipe efetiva da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer é uma equipe já em final de carreira, não se teve concurso para renovação, e os quadros que estão lá são alguns bons quadros, mas quadros que já estão em final de carreira. Acho que precisa ter uma renovação, e para além disso, acho que o Carlos Brito precisa ir para a base, da onde muitas vezes ele deixou de ir, como o Parque Cuiabá, dar uma olhada no que se faz de esporte e lazer nos bairros. Nós temos muitas dificuldades com os nossos equipamentos de lazer. Ali próximo onde ele reside, onde eu resido também, tem um espaço, que é o Espaço Cultural Silva Freire, que é um espaço de lazer que está abandonado. O ginásio do Quilombo abandonado, o ginásio da Lixeira abandonado. Cuiabá não tem há muito tempo uma política efetiva de esporte e lazer. E espero que através do Carlos Brito a gente possa reviver bons tempos que nós já tivemos em Cuiabá com relação ao esporte e lazer. Falando agora de saúde, vereador, alguns vereadores, colegas do senhor, fizeram umas vistorias aí nas policlínicas da capital e mostraram a falta de condições básicas, né, de atendimento à população. O senhor tem conhecimento dessas condições? O que o senhor pretende fazer para fiscalizar esse setor? Tem conhecimento, o Dr. Ricardo Saad é o presidente da Comissão de Saúde da Casa, tem feito um trabalho in loco, um médico que também milita no Sistema Único de Saúde, tem uma visão e uma expertise muito interessante com relação à saúde e atenção básica. Eu, com certeza, estou junto com o grupo, né? Eu presido a Comissão de Educação, sou relator da Comissão de Transporte Coletivo, porém a saúde é algo que, na minha opinião, é mais preocupante para Cuiabá. Todo o Brasil sofre com isso, mas Cuiabá sofre muito mais. As policlínicas que eram para fazer o atendimento da comunidade e o programa PSF, para além dos recursos federais, precisa ter investimento mais efetivo do recurso público municipal. A policlínica do Cochipó é uma policlínica que atende muita gente e há algum tempo ela era excelência. Algum tempo atrás, no primeiro mandato do Wilson Santos. No segundo mandato, ela ficou deteriorada e no mandato do Chico Galindo, abandonada. Então, eu acho que vai ser o grande desafio dessa próxima gestão equipar essas policlínicas para descentralizar o atendimento no pronto-socorro. Então, eu acredito que esse trabalho, para além de fiscalizador, tem que ser um trabalho propositivo. A comissão, para além de fiscalizar, tem que fazer proposituras. Então, nós estamos junto com essa equipe que está indo às policlínicas e principalmente com relação às proposituras. O governo federal ampliou já para esse mês o repasse para a saúde.
Nós ampliamos aí em 300 mil reais mês, foi para 6 milhões e 600. Então, esse dinheiro a gente vai estar fiscalizando. O que será feito com esse dinheiro? Então, mais uma vez, a gente olhando para Brasília com a opção de trazer recursos para melhorar a nossa saúde. O senhor citou que é presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de Cuiabá e como educador, as principais bandeiras dos professores, tanto a questão salarial, o piso salarial nacional, a questão da infraestrutura nas escolas, da falta de concurso público, existem muitos professores que acabam acumulando turnos. Como que o senhor pretende fiscalizar o trabalho da Prefeitura de Cuiabá para garantir condições de trabalho aos educadores? Muito bem, nós fizemos já uma visita institucional ao secretário, solicitamos ao secretário as ações que serão pautadas com relação à classe. Você falou de salário e com certeza todos sabem que nós professores, né, sofremos com relação à questão salarial. Especialmente da rede municipal, há uma diferença, né, de remuneração com o estadual. Há uma diferença grande. Para além dessa diferença, o tempo de trabalho do professor e do profissional de educação é 20 horas. Do Estado é 30. Então, só essa diferença já faz com que o servidor de Estado ganhe melhor. Mas tem um problema. Na educação municipal, o plano de cargos, carreiras e salários, ele anda de 5 em 5 anos. Então, o servidor público municipal da educação, ele demora 5 anos para ter uma elevação de nível e de classe, um reajuste compatível. Nós vamos propor, através da Comissão de Educação, que esse PCCS seja tal e qual do Estado. A cada 3 anos, você tem condição de elevar efetivamente o seu nível e sua classe. E um investimento em formação, seja do porteiro, seja o diretor da escola. Durante esses 3 anos, a Prefeitura investir em formação desse pessoal, para que ele possa, através da formação continuada, e um PCCS que o contemple em 3 anos, elevar de fato o seu salário. Isso é um ponto. Agora, a questão crítica, concurso público. Cuiabá não pode ter unidades escolares com 80% de contratos. E ainda assim um contrato que é temporal, que tem 4 anos, foi a última grande discussão, a partir de 4 anos não pode renovar o contrato do professor. Não cria esse vínculo do professor com a instituição de ensino. Pois é, mas uma rotatividade. No Estado nós não temos essa temporalidade. Tem professores interinos com 15, 14, 16 anos. E o que acontece? Depois de 4 anos ele recebe formação, ele entende o processo da escola, os alunos e a comunidade escolar têm pertencimento sobre o professor, ele começa a trabalhar bem, aí é rescindido o contrato do professor. Então nós somos contra a temporalidade. Eu acho que tem que ter concurso, e esse professor tem que contar uma pontuação diferente, já que ele já está na escola. Então acho que nós vamos trabalhar em cima de algumas soluções com relação à educação. Tá certo, vereador. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo e você fique com a gente. Há pouco tempo, os hospitais do governo do estado passaram a ser administrados pelas OSS, Organizações Sociais de Saúde. E o diagnóstico você confere agora. No Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, por exemplo, foram realizadas mais de 1.500 cirurgias, como a do senhor Sérgio. Muito rápido, 4 cirurgias, eu estou com 40 dias. Muito bom, gostei do hospital, gostei da maneira que eu fui tratado. Acredito que eu vou voltar a jogar bola. Aqui em Rondonópolis foram feitas mais de 15 mil consultas ambulatoriais. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir e mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso, mais por você. Muitas das coisas que a gente aprende não estão nos livros. É por isso que o SIM desenvolveu a formação integral Preparando para a Vida. Uma pedagogia exclusiva que faz acontecer. Faz acontecer um sonho como o da Tainá, aprovada para medicina em 4 universidades federais. Faz acontecer vitórias. SIM é campeão pelo 10º ano consecutivo dos Jogos Estudantis de Cuiabá. Aprendizado que vai além dos livros é com o SIM. Colégio Isaac Newton. Formação integral Preparando para a Vida. As obras vão indo bem, apesar de ainda causarem alguns transtornos. Mas só de imaginar, quando chegar a Copa, vai ser uma grande festa. E na cozinha, então? Vamos estar preparados para tudo. Na sala, todos concentrados e torcendo muito.
quartos, conforto e tecnologia para atender a públicos diferentes e exigentes. Na churrasqueira o trânsito vai ser intenso, mas vai fluir rapidamente. Assim como as obras do seu Angenor, as obras da Copa do Mundo estão em ritmo acelerado. E depois delas, Mato Grosso vai ficar ainda mais moderno, com trânsito ágil e mais bonito. Por isso é importante que tenhamos paciência. Ainda temos trabalho pela frente, mas vai valer a pena. Porque a festa no final é nossa! Mato Grosso se preparando para a Copa do Mundo, para o futuro. Governo de Mato Grosso, na Copa. Estamos de volta com o RDTV e com Allan Kardec, que é vereador por Cuiabá pelo Partido dos Trabalhadores. Antes do intervalo, vereador, a gente falava sobre educação, logo antes do intervalo. E durante o intervalo a gente falou da falta de vagas em creches municipais em Cuiabá. Como o senhor, como presidente da comissão, pode contribuir com a fiscalização e garantir essas vagas para a população? Olha, nós temos 10 mil vagas reprimidas para alunos de creche, berçário e pré-escola. Acho que esse é um desafio muito grande. E aí a prefeitura sozinha não vai dar conta. Faltou investimento nas outras gestões? Faltou muito investimento em outras gestões. Já se vão 8 anos de investimento público em cima de um programa que é o pré-vestibular, o Cuiabá Veste. Só que esse dinheiro poderia ser revertido para o que é de fato o objetivo da prefeitura, que é construção, ampliação das salas, ampliação do número de vagas para a creche. Nós precisamos fazer um trabalho junto ao FNDE para garantir, no mínimo, a construção de 10 novas unidades. Estava no nosso programa de governo do Lúdio Cabral e o que a gente conseguir capitalizar junto ao Ministério da Educação, a gente vai trazer também para Cuiabá para reverter essa situação de vagas. Falando em investimentos de outras gestões, o senhor pediu um relatório de transição entre o governo, entre a gestão Chico Galindo e a gestão Mauro Mendes, para entender um pouquinho a situação da gestão passada com a gestão atual. Quais são os pontos que o senhor acha que precisa melhorar, que o senhor pretende com esse relatório? Primeiro que é o papel do fiscalizador, né? Nós fizemos um requerimento na casa, enviamos ofício ao chefe da Secretaria de Governo, Fábio Garcia, e espero que essa semana a gente receba o relatório completo, impresso em mídia eletrônica, para que todos os 25 vereadores se debrucem sobre esse relatório. Não vamos fazer política olhando o retrovisor. É impossível nós não entendermos o que de fato a nova gestão recebeu. O Galindo publicitou que deixou dinheiro em caixa, publicitou que estava com a política pública em dia, e o Mauro já reclama do que ele recebeu. Como o Chico Galindo apoiou o Mauro, acredito que logo em seguida vai se esquecer dos problemas e olhar para frente, como o Mauro diz. Mas nós não aceitamos isso. Nós queremos de fato esse relatório, queremos entender em que condição Cuiabá está. Por exemplo, questão estrutural, as pontes. Só uma empresa, a empresa HL, ela deve ter ganho 10 pontes para construir pontes entre córregos. Córrego Machado é o córrego que corta mais de 20 bairros na região do Cochipó, e só no Córrego Machado tem 2 pontes que não foram construídas. Demoliu a ponte antiga e a ponte nova não existe. Onde liga o Jardim Gramado e o Parque Jorge, no Córrego Machado, os alunos, para pegarem o ônibus e irem para a escola, a mãe de família passa dentro do córrego, que infelizmente é esgoto a céu aberto. O senhor suspeita de irregularidades que têm ocorrido? Com certeza. Já se passou o prazo de 180 dias da construção dessa ponte, não tem uma estaca fincada lá. Então, nesse relatório de transição, eu espero que esteja falando sobre a questão das pontes, por exemplo. Então, quero saber de fato que conteúdo a equipe de transição do atual prefeito confeccionou o documento de transição. Outra manifestação dada pelo senhor na semana passada, inclusive, foi em relação à fusão das pastas da cultura e do turismo. Por que o senhor se manifesta contrário a essa iniciativa do prefeito Mauro Mendes? Há um mês antes da posse do prefeito, da nossa posse, os produtores culturais começaram a discutir a possibilidade da fusão. Na equipe de transição já sinalizava para a fusão. Então nós reunimos no Centro Cultural da UFMT, junto com todos os produtores culturais, com os pesquisadores da cultura contemporânea, que inclusive na UFMT tem um curso de mestrado sobre isso, e começamos a discutir as perdas que aconteceria para o segmento cultural com relação à fusão. Por exemplo, o turismo já tem uma tangibilidade.
tem os hotéis, as pousadas, o aeroporto, os taxistas. A cultura precisa de projeto, a cultura precisa de um tempo, a cultura tem recurso próprio, tem o PAC da cultura, então a fusão seria uma fusão de ordem econômica, mas de ordem de política pública não. Tanto é que na audiência pública todos manifestaram contra a fusão, a favor da cultura. Eu acho que o Mauro vai se sensibilizar e não vai fazer a fusão. Qual a avaliação que o senhor faz da gestão Mauro Mendes nesses 2 meses aí de mandato? Ainda é preliminar a gente falar sobre avaliação. Acho que ele está debruçando sobre os temas internos e tem feito isso, tem trabalhado até tarde. A gente vai à prefeitura 8 da noite, 9 da noite, a gente vê os secretários reunidos, mas eu acho que ele está fazendo a administração 99% e está deixando para a política 1%. Acho que agora ele deve fazer um pouco mais de política também. E o que é fazer política? Atender. Atender as pessoas, dar retorno às comunidades, dar retorno, por exemplo, à questão dos vereadores. Estamos lá 25 para ajudá-lo também. Criticá-lo, propor, fazer oposição, como no meu caso, mas uma oposição inteligente. Então, acho que está faltando um pouco mais de habilidade política, atender os comunitários, fazer com que o anseio da sociedade seja respondido com a resposta do prefeito. Então, acho que está ainda muito dentro das dificuldades, por isso esse relatório tem que ter publicidade, deve ter muitos problemas lá dentro e acaba o que acontece, estressa os secretários, estressa a equipe que está lá e essa equipe responde mal para a sociedade. Por exemplo, a gente vai à secretaria, algumas secretarias e não somos atendidos. Quais? Por exemplo, Secretaria de Saúde. Por diversas vezes o próprio vereador Clovito já falou isso em tribuna, que vai à Secretaria de Saúde e não consegue ser atendido. Poxa, um vereador que tem papel fiscalizador, que tem prerrogativa da sociedade, foi eleito para isso, vai à secretaria e não é atendido. Então, por que não está sendo atendido? Então, acho que há um clima tenso e uma cobrança efetiva. Essa cobrança tem que ter. Mas a resposta à comunidade, a resposta aos outros segmentos políticos está em falta. O Mauro Mendes, se eu não me engano, criou o gabinete itinerante. Ele tem levado as pastas para os bairros. Semana passada ele foi ao Pedra 90. Está faltando, então, esse relacionamento com os parlamentares de Cuiabá? Sim, com certeza. Eu acho que a eleição da mesa, assim como a eleição do dia 28 de outubro, acabou. Foram 11 que seguiram ordens para votarem no Júlio Pinheiro, né? E 14 que seguiram com o João Emanuel, mas acho que agora acabou isso aí. Somos 25, né? Claro que os vereadores da base têm acesso livre, e os vereadores de oposição sofrem um pouco mais com as informações, mas eu acho que isso deve acabar. O Mauro tem ido muito ao Pedra 90, tem feito o trabalho no Pedra 90, eu acho que isso é válido. Lá ele teve uma votação significativa, conseguiu reverter inclusive o quadro na eleição. Os outros bairros também necessitam dessa visita. A gente vai aguardar que todos os outros bairros, só no Cochipó 83, o Mauro esteja lá, não só num colégio eleitoral grande. O senhor citou a questão da mesa diretora. Qual que é a avaliação que o senhor faz do João Emanuel como presidente da Câmara? O João fez uma campanha dos bastidores para a eleição da mesa, pregando a renovação, pregando a questão da abertura dos processos, pregando inclusive uma mudança no regimento. O João tem feito isso. O João Emanuel e toda a mesa diretora tem dado aos 25 vereadores condições de trabalho. Tem oferecido para os 25 vereadores uma gestão mais aberta e mais companheira. Acredito que isso deve pautar os 2 anos. Nós estamos essa semana debruçados sobre o regimento interno, que era um regimento muito fechado, onde o presidente escolhia as pautas que ia para votação. Hoje nós temos um colégio de líderes, reunimos antes das sessões para a gente definir as pautas que vão à votação. Então, só esse fato dos líderes discutirem junto com o presidente o que vai ser votado e o que não vai ser votado, já é um avanço. Isso nunca houve na Câmara. Era um regime monocrático, totalmente, então? Ainda é. Estamos trabalhando para que isso regimentalmente acabe, mas sempre foi assim, tinha vereadores que na mesa dos presidentes tinha pilhas de requerimentos e não era apresentado a votação. Hoje não, hoje tudo que a gente pensa é colocado em votação. As nossas sessões têm extrapolado às 13 horas, extrapolado às 14 horas, porque a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Um assunto muito falado lá no plenário da Câmara é a questão da CAB Cuiabá, né, vereador? A falta de prestação de serviços de qualidade à população, a falta de água na torneira da população tem sido muito cobrada pelos vereadores lá na Câmara.
E o Lúdio Cabral, enquanto vereador na legislatura passada, foi contrário à concessão do serviço de água. O senhor mantém essa posição ou agora que está a CAB precisa fiscalizar de qualquer jeito? De maneira nenhuma. O nosso pensamento é para rescisão contratual sem ônus para a prefeitura. Hoje está se falando muito, todos os vereadores falam sobre isso, inclusive aqueles que votaram. E aí teço crítica àqueles que votaram a favor da concessão da água, que usam a tribuna hoje para falar contra a CAB. Então, o vereador Toninho de Souza, no caso? O Toninho de Souza votou contra a concessão da água. O Toninho de Souza e o Domingos são os únicos que votaram, que fizeram coro junto com o Lúdio Cabral. O Lúdio teve uma ação popular impetrada em dezembro para rescisão contratual já da CAB. E o juiz, em tempo era juiz, o doutor Zuquim, deu indeferida essa ação popular, deu ganho de causa para a CAB. Hoje ele é desembargador e nós estamos esperando quem vai substituí-lo definitivamente na pasta, para retomar essa ação popular. Dentro da ação popular, já dizia que, já mostrava e apontava claramente algumas irregularidades, que o próprio contrato rege. Agora está toda uma equipe voltada para essa questão da CAB, nessa nova legislatura. Já estamos trabalhando em audiência pública e vamos finalizar com uma última audiência pública na casa para que isso não ocorra mais. Só um exemplo. A CAB foi dada a concessão da CAB no valor de 150 milhões de reais. Porém, os passivos da Sanecap, que a prefeitura absorveu, 200 milhões de reais. Então a dívida nossa é de 200 milhões e o que nós recebemos foi 150. Ou seja, nós pagamos 50 milhões de reais para vender a nossa água. Então isso é um absurdo, não melhorou o serviço, aumentou a tarifa, vai aumentar, mesmo não acontecendo o reajuste de 15%, vai aumentar, porque foi feita hidrometragem de toda Cuiabá, e esse hidrômetro nós vamos pagar. Na minha casa foi trocado o hidrômetro, sem a gente ter anuência sobre a troca do hidrômetro. Então, eu acredito que a questão da CAB logo, mas logo mesmo, em curto tempo vai ser resolvida. A Cuiabá precisa retomar o serviço. A gente acredita no serviço público de qualidade e essa concessão com certeza foi um desastre. E a agência reguladora não teria um papel de fiscalização também, a mais? Pois é, a gente fica impressionado com relação à agência reguladora que continua batendo o pé que precisa aumentar o valor da tarifa. A gente convida o presidente da AMAIS, a gente não pode convocá-lo, porque ele tem proteção do próprio contrato, e ele não aparece na casa para que a gente faça uma discussão em plenário. Essa discussão dentro dos gabinetes a gente recusa. Essa discussão só com os vereadores a gente recusa. Inclusive não faço mais parte dessas reuniões, no gabinete de quem quer que seja. A próxima ida do pessoal da AMAIS tem que ser em plenária, em tribuna livre, em plenária com audiência pública, para todo mundo saber o que está sendo discutido lá dentro. Para ter uma publicidade das questões da agência. Com certeza. Vereador, o senhor citou o Lúdio Cabral, eu também citei durante essa entrevista, ele é uma liderança no Legislativo cuiabano, tanto que foi candidato a prefeito e teve uma representativa votação, né, nas eleições, nas urnas em 2012, no ano passado. Falta hoje uma nova liderança no Legislativo cuiabano. Como o senhor pretende atuar para garantir essa projeção política? Olha, eu acho que o Lúdio, ele se comportou nos 8 anos como um opositor rígido, porém mobilizador. A equipe do Lúdio e o próprio Partido dos Trabalhadores fez com que o mandato dele fosse um mandato mobilizador. Tanto é que o projetou para ser candidato, e um candidato que por pouco não ganhou a eleição, saindo da vereança para a Prefeitura de Cuiabá. Claro que nós pretendemos seguir esse caminho de mobilização das causas sociais. O Lúdio é o Lúdio, o Alain é o Alain. Porém, nós comungamos do mesmo lado. Nós temos lado o Partido dos Trabalhadores e nós temos lado as causas sociais. Os pilares do Lúdio, o que fizeram essa projeção, foram os pilares relacionados à saúde. Os nossos pilares são relacionados à educação, cultura, esporte e lazer. Porém, a força mobilizadora deve ser a mesma. Assumimos a liderança do PT na casa. Hoje nós temos uma bancada de 2 vereadores, somos eu e o vereador Arilson. Nós temos trabalhado em conjunto para que essa lacuna da sociedade que precisa de um pouco mais de trabalho na base não se perca durante esse mandato. E aí a projeção política vai ser de acordo com a nossa atuação. A gente acredita que vai dar conta do recado. Há alguma interferência do partido na vereança lá na Câmara de Cuiabá? Sim, com certeza. Para além de interferência, é uma ajuda, né? O nosso presidente do municipal, do diretório municipal, Ednilson, tem nos acompanhado em quase todas as ações. Nós fazemos um trabalho de bancada,
mas fazemos um trabalho pautado nos critérios petistas, né? Assinamos uma carta de compromisso com o partido, temos essa mobilização a partir da nossa base partidária e seguimos regimentalmente as questões partidárias. Tá certo, vereador, obrigada pela participação aqui no RDTV. Eu agradeço a RDTV, é uma inovação com relação à transmissão de TV via internet e a gente está à disposição para tudo que for preciso explicitar e falar para os nossos internautas, para a nossa população cuiabana sobre o Parlamento Cuiabano.